Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia de escola dominical. Que a graça do Senhor Jesus, a presença de Deus esteja sobre a tua vida. E nós, nesta manhã, queremos estar iniciando um novo estudo na escola dominical com a revista Em Marcha, Legados de Fé, porém, desta vez, a partir de hoje, estudando a respeito do Antigo Testamento. E eu quero fazer essa viagem junto com você e te convidar a estarmos juntos estudando esta palavra do Senhor. E hoje o tema é Adão e Eva, é preciso saber escolher. O texto da palavra do Senhor está em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Bem, queridos, esses relatos que nós acabamos de ler em Gênesis no capítulo 3 têm como objetivo responder algumas perguntas existentes na época do autor. Uma delas era o porquê de tantos males e sofrimentos. O autor de Gênesis buscou trazer resposta a essas dúvidas, mostrando que o sofrimento tem a sua origem na desobediência a Deus praticada pelos primeiros seres humanos. Gênesis é, portanto, muito mais do que o relato da criação e desobediência do primeiro casal. A história simboliza uma experiência que se repete com toda a humanidade. A narrativa bíblica dos capítulos 1 a 3 de Gênesis nos coloca a par dos propósitos de Deus para a humanidade. Ao serem criados por Deus, homem e mulher foram abençoados para viver uma vida tranquila na presença do Criador. Gênesis 1, 27 a 30 e 3 a 8. O sofrimento humano não fazia parte do projeto, mas quando o primeiro casal da terra pecou, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, o distanciamento de Deus e o sofrimento surgiram como consequências deste pecado. Portanto, podemos já iniciar entendendo a preocupação do Senhor em nos fazer seres inteligentes e dotados de livre-arbítrio. Portanto, esse é o tema para a nossa meditação nesta manhã, porque nós temos o livre-arbítrio. É preciso, então,
sabermos escolher. A escolha nos é colocada, assim como a bênção, a maldição. E até nós, ou eles, terem escolhido o caminho mau, nós podemos perceber que o sofrimento humano não fazia parte da vida deles, como também não fazia parte do projeto de Deus. Mas ao escolherem comerem do fruto proibido, tem como consequência duas atitudes. O primeiro deles é o distanciamento de Deus, e o segundo vem então no pacote o sofrimento como consequência do pecado. O propósito de Deus para a humanidade era e ainda é a vida, mas com a desobediência à ordem divina, o pecado e a morte entraram no mundo. Romanos no capítulo 5, versículo 12 nos diz isso. Deus deu uma ordem específica: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Interessante nós observarmos que, embora Deus tenha ordenado, ele também anunciou a consequência da desobediência, de tal forma que o homem ele sabia desse fato. Na ordem do relato bíblico, a mulher não havia ainda sido criada, embora tivesse conhecimento da ordem quando foi tentada. Ou seja, queridos, Deus sempre vai colocar para nós a opção de escolha. E nessa escolha tem sempre a bênção ou a maldição. Quando tentados pela serpente, homem e mulher cederam, no diálogo entre Eva e a serpente, se revelou a raiz do erro. Primeiro, a relativização da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é direta, ela nos mantém conectados com o Senhor e ela nos coloca em todos os pontos a vontade de Deus para nós. Nós não podemos, então, relativizar esta palavra. Ela sempre será sim, sim ou não, não. A serpente que procurou colocar dúvida no coração de Adão e Eva para que eles então desobedecessem à vontade do Senhor. O primeiro pecado da humanidade, portanto, foi a desobediência à palavra de Deus. A serpente, ao colocar em dúvida o que Deus havia dito, coloca também em dúvida as intenções de Deus. E, em segundo, a sedução pelo poder. Sereis como Deus. A doutrina do pecado original ensina que a desobediência a Deus como característica humana traz consequências, e são consequências devastadoras na vida do homem. Traz conflitos, desarmonia, mal-estar e morte, que é a principal delas. Vemos isso no relato bíblico. Antes do pecado entrar no coração humano, homem e mulher viviam harmoniosamente, sob vários aspectos. Nas relações interpessoais, isto é, entre o homem e a mulher, pois não havia culpa nem vergonha. Nas relações ao meio ambiente, isto é, entre o ser humano, os animais e a natureza. Na relação com o Criador, Deus se agradou do ser humano que formou. Capítulo 1, versículo 27 e versículo 31 relata isso. E a preocupação do Senhor em dar a Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea, com a intenção de vê-lo bem e feliz, e comunicava-se com ela. Porém, a queda, o sofrimento e os outros males, antes inexistentes, passaram a afetar a vida humana. Surge então a vergonha, o medo, a culpa, as dores, a fadiga e o cansaço, e tantos outros males. Tudo isso em consequência do pecado, da desobediência. Ao ser confrontado por Deus, Adão responsabiliza a Eva e indiretamente
quis culpar o próprio Deus, já que ele a havia criado. Por sua vez, Eva culpou a serpente, que, muito astuta, saiu de cena. E de quem foi então a culpa? O texto de Gênesis, no capítulo 3, não usa nomes próprios ao se referir ao homem e à mulher, que só aparecem a partir do verso 17, sugerindo assim que essa história não é específica de Adão e Eva, mas de toda a humanidade, ou seja, o pecado da irresponsabilidade, jogar a responsabilidade para o outro. Veja bem, Adão culpa a Eva, Eva culpa a serpente, não é? E indiretamente eles estavam culpando o próprio Deus. O homem feito a alma vivente, após receber o sopro divino, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, ele recebeu de Deus um despertamento espiritual que o colocou a par da necessidade de assumir a responsabilidade e, por meio delas, obedecer a Deus, tendo em vista ser ele a imagem do seu Criador. Foi então lhe dada uma ordem divina pela qual viver. Comerás livremente e não comerás, conforme Gênesis 2, 16, 17. Sendo, portanto, desafiada a estabelecer um padrão de vida e mantê-lo. Assim, ao agir positivamente com as pressões desafiadoras exercidas sobre ele, assumiria a responsabilidade de ser livre. Nós somos responsavelmente livres nas escolhas que nós fazemos. Não podemos ser irresponsáveis, porque toda irresponsabilidade gera uma consequência, e muitas delas graves quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, e a pior delas é a morte. Ao dar ao homem uma ordem pela qual conduzir a sua vida, Deus estava lhe dando também direitos de responder a elas com um sim ou com um não. A ordem se estende a Eva, sendo ambos tratados por Deus como pessoas responsáveis, e a árvore do conhecimento que estava no meio do jardim se tornava símbolo de liberdade. É você quem decide e escolhe o seu caminho. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de domingo. Há sempre uma escolha a ser feita. Escolha obedecer ao Senhor, escolha obedecer às ordens de Deus, para que você viva bem, te vá bem em todas as coisas e que a morte, principalmente a morte espiritual, não alcance a sua vida. Vemos o quanto o pecado, portanto, nos afeta quando cedemos a ele e diante da liberdade adquirida, a dificuldade humana em assumir a responsabilidade de suas escolhas. Assim, o pecado revela o que há no coração humano. Queridos, quando nós pecamos, quando nós desviamos dos caminhos do Senhor ou da vontade de Deus, nós então estamos revelando o nosso íntimo, o nosso interior. O exterior é apenas o que mostra aquilo que já está no nosso coração. Portanto, precisamos ser vigilantes e obedientes à palavra do Senhor e responsável nas nossas escolhas. O que estava sendo revelado ali no coração de ambos, de Adão e de Eva, ao escolherem desobedecer à palavra do Senhor e tendo consequências gravíssimas e gerando o pecado. O primeiro deles, a dificuldade de arrependimento. As estratégias tomadas por Adão e Eva de esquivar-se de uma culpa refletem uma prática de toda a humanidade. Diante dos nossos erros, estamos sempre à procura de alguém para culpar. O ato de lançarmos a culpa no diabo pelos problemas que nos afligem reforça isso. A Bíblia não nega a ação demoníaca,
com a finalidade de fazer o ser humano se desviar da vontade de Deus e sofrer. Contudo, é preciso ter a consciência da nossa própria responsabilidade, pois essa postura é o primeiro passo para a superação do pecado e do mal. Jesus nos mostrou que diante das tentações é preciso resistir e não ceder. Está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11. O apóstolo Paulo também nos adverte em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. E assim está escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E ainda, julgai todas as coisas e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21, considerando que Deus nos deu capacidade de tomar decisões. O desejo humano de querer sempre mais e querer ser grande, relativizar a palavra de Deus e duvidar das suas próprias intenções para conosco estão na raiz da tentação. No entanto, a artimanha da serpente só surtiu efeito porque há no coração humano um desejo de ser grande. Mateus 18:1, Marcos 7, 21 a 23. A humanidade quer liberdade, mas ainda não sabe lidar com ela. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. O desejo de superar-se e ir além das próprias conquistas e das conquistas de outras pessoas nem sempre é positivo. Muitas vezes revela o pecado da soberba e descontentamento que leva à ganância. Algo perigoso, pois dessas condições só se leva em conta os benefícios próprios, tais como o exemplo que nos foi colocado de Adão e Eva. Muitas vezes não percebemos o quanto nossos projetos prejudicam outras pessoas e nos afastam de Deus e da sua palavra. No seu amor, Deus não desiste da humanidade, mas muitas vezes, de muitas maneiras, se aproxima do ser humano, mostrando compaixão e buscando ter aliança. Finalmente, ele entrega seu próprio Filho Jesus para a nossa redenção e conforme sua palavra, quem nele crer não sofrerá condenação. Podemos concluir com esta lição que o pecado é o poder gerador do sofrimento e da morte eterna, que nos afasta permanentemente de Deus, deixando-nos como mortos espirituais. Deus, sabedor da nossa condição, concedeu-nos o seu amor e a salvação através de Jesus Cristo, o retorno para o caminho da vida e o arrependimento que nos coloca em contato com a graça divina. Foi a graça de Deus que deu a Adão e Eva a oportunidade de um recomeço. Certamente que essa graça tem nos sustentado nas nossas provações e nos nossos sofrimentos. 2 Coríntios 2, no versículo 14, na parte A, diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, no planejamento de Deus está o resgate da humanidade. Se nós errarmos, se pecarmos, se escolhermos mal, podemos recorrer a Deus, que Ele tem um perdão para derramar a sua graça. Não é a condição para que nós vivamos uma vida de pecado, mas se errarmos, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Nós podemos então nesta manhã, com base nesta primeira lição e na vida de Adão e Eva, é preciso nós assumirmos a responsabilidade da escolha. E se nós escolhermos errado, nós podemos recorrer ao Senhor. E eu quero te convidar nesta manhã a orarmos e colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina a andar de acordo com ela, para que sejamos abençoados e vivamos uma vida plena e abundante. Senhor, nos ensina a caminhar. E se temos cometido erros, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, para que nós possamos andar. E nós te agradecemos por este resgate que é o teu Filho Jesus Cristo,
que morreu e ressuscitou para nos trazer perdão e vida plena e abundante. Muito obrigado, Senhor, por estudo da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na graça e na paz do Senhor Jesus.